Boa tarde, Daniel, e aos ouvintes da Acústica FM. Em nota, o CEPERS disse que repudia a lógica meritocrática anunciada pelo governo Eduardo Leite nesta quarta-feira pelo chamado Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha. O projeto foi apresentado no Teatro da Fevale e prevê uma espécie de 14º salário, apenas para quem atingir metas pré-estabelecidas pela Secretaria Estadual da Educação. A gente conversa agora, Daniel, com a presidente do CEPER Sindicato, a professora Rosane Zan, sobre essa medida anunciada pelo governo do estado. Professora, boa tarde. Em linhas gerais, por que o CEPERS contesta essa medida do governo para a gente começar a nossa entrevista aqui na Acústica FM? Boa tarde, né, Ayrton, muito boa tarde também aos ouvintes da Rádio Acústica, é um prazer conversar sempre com vocês. Mas a nossa contestação não é de hoje, né, nós sempre tivemos, o CEPER, sindicato, sempre fomos contrários a qualquer tipo de método, principalmente de metas para atingir dentro de um espaço público, né, da educação pública. Então, sempre nós tivemos contrariedade. A gente não expressa algo novo para nós, e sim, sempre tivemos isso muito presente entre nós, né, que a escola é um espaço humano, humanizado. Eu tenho isso para falar de todos os espaços, porque quando você cria metas dentro do espaço da escola, modifica tudo aquilo que é uma educação inclusiva dentro da escola, dos mais diferentes da organização da escola, porque a escola recebe filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então nós não podemos concordar quando se coloca ou se estabelece, né, no chão da escola, desculpa, uma grande visão dentro do espaço da escola, porque quando você coloca que a responsabilidade é do professor ou da professora no espaço da escola, de que os problemas do índice do IDEB é relativizado, de que precisa cobrar mais, sobrecarregar mais os profissionais da educação, isso é um exemplo de que vai se estabelecer, né, no espaço da escola uma grande competição, vamos dizer assim. Nós somos contrários, tanto quanto os educando os nossos alunos, quando se estabelece também esse tipo de meta e de meritocracia. Professora, que tipo de distorções a senhora acredita que possa acontecer a partir do momento que esse recurso, né, que vai ser destinado ao pagamento dessas bonificações, pode trazer na educação do Rio Grande do Sul, que é essa linha que vocês entendem, né? Que distorções são essas para o ouvinte entender nesse contexto? Uma das grandes distorções que a gente vê é sinal de que existe muito dinheiro para ser investido na educação. Quando se cria recursos, bonificação, para poder atingir... Desculpa, eu estou com... Tranquilo. Não, deu uma tossezinha aqui de tanto falar o dia, amanheci falando sobre essa questão. Quando se cria isso dentro da escola, sempre que existe isso, quem usa isso é no mercado, né? O mercado, você coloca, quando tu vende mais, tu recebe mais. São metas que são colocadas no mercado. A escola é outro espaço. A escola é um ambiente de humanização, né? De formação. E a formação pedagógica, ele sabe que tem problemas no índice de aprendizagem. Nós somos favoráveis, que tem sim que se destacar, porque todo e qualquer aluno que está ou aluna que está no espaço da escola, ele tem suas ambições, né, de frequentar uma universidade, né, de poder igual para igual, poder estar nessa disputa. Então, quando se cria um espaço diferenciado numa escola, e a escola estadual, dessas 2.300 escolas em todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente sabe que são escolas heterogêneas. A gente sabe das estruturas das escolas em todo o estado. Então, se tu começa a privilegiar algumas escolas em destaque, dizer que essas escolas são melhores, isso cria uma rivalidade local e que os próprios pais, né, não podem concordar com isso. A gente, quando a gente luta pelo setor mais humano dentro da escola, para que não haja essa divisão em termos de quem atingir as metas vai ganhar um 14º, o diretor que atingir e cobrar dos seus professores vai ganhar uma bonificação, o professor
que conseguiu maior índice em matemática e português, vai ganhar uma bonificação. Aí o professor de história, o professor de geografia, o professor de artes, o professor que é... A escola é um todo o conhecimento. O aluno não pode ser visto apenas que ele seja o melhor em português ou em matemática. Há um todo na escola em termos de conhecimento do cidadão ter o conhecimento social, de referência social, que a escola é uma referência social. Então, quando se cria isso, nós já estamos com grandes problemas da escola, a questão do adoecimento dentro do espaço da escola, a questão do preenchimento excessivo de planilhas dentro das escolas, cada vez mais há uma cobrança maior, e quando a valorização teria que ser linear, a valorização da educação em termos de salário para os professores, funcionários de escola, teria que ser de forma linear. E você deve estar acompanhando aí o que o governo falou, o que o governador falou em sua fala. Os aposentados já deram a sua vida, não desreconheço. Mas joga os aposentados de um lado, que eles não vão ter nenhum tipo de reajuste, porque tem professores aposentados que estão há 11 anos sem nenhum tipo de reajuste. Então, quanto mais necessita, vamos dizer assim, de sobrevida, de questão de medicamento, de poder ter acesso a bons médicos, e até a própria estrutura física da pessoa quando chega a uma certa idade, não vai ter, porque não há uma divisão, só se privilegia ou só diz que aquele professor que está no chão da escola é que tem que ter algum tipo de aumento. Eu vou me aposentar daqui, estou me aposentando em 20 horas daqui a uns dias, eu quero ter uma sobrevida. Eu quero ter uma sobrevida como aposentada. Eu dei a vida pela educação e continuo lutando pela educação como presidente do CEPERS. Então é isso que o governo coloca e a sociedade tem que entender que existe muito dinheiro, tem que valorizar, tem que ter formação continuada para os professores, para a gente poder ter realmente um retorno em termos de ensino-aprendizagem. Nós não somos contra dizer que não tem que haver ensino-aprendizagem dentro da escola pública. Pelo contrário, nós queremos que os nossos professores e funcionários de escola sejam bem valorizados e que não crie nesse método aí de metas um grande adoecimento da nossa categoria. Então, nós seremos e temos contrariedade, repudiamos qualquer tipo de meta, Perfeito. até a nível federal, que eu sei que o MEC também tem essa ideia. Nós vamos continuar cobrando também, juntamente com a nossa confederação, que é a CNTE. Rosane, boa tarde. Daniel, só uma pergunta. O seu temor, no caso, sobre essa meta é que ocorra, quem sabe, uma aprovação em massa, justamente o professor focar nesse 14º salário, seria mais ou menos isso a sua percepção? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Todos nós vamos querer. Nós estamos tão mal em termos de valorização que qualquer valor que venha mais acrescido ao nosso contra-cheque, nós vamos querer. Chega um passo que quando tu cria um método, tu não vai levar para aposentadoria esse 14º salário, nem os bônus tu vai levar para aposentadoria quando você cria esse tipo de aspecto de meta dentro do espaço da escola. Então, isso é o que está sendo criado. A partir de agora, vai se criar uma grande divisão dentro do espaço da escola. Isso vocês têm que ter clareza, a sociedade tem que ter clareza a respeito disso. Então, nós vamos continuar cobrando e não concordamos. O diretor de escola, o professor, o funcionário de escola tem que ter a sua autonomia e tem que ser valorizado como um todo, não apenas para atingir metas em termos de índice de aprendizagem. Professora, essa questão desse pagamento linear que a senhora falou agora há pouco, como é que seria possível na visão do CEPERS? Porque o governo alega que não tem caixa para isso e que isso também não incidiria na aposentadoria. Como é que o sindicato vê essa questão do ponto de vista fiscal? Como que seria possível? A senhora até disse, há dinheiro para a educação. Qual é a avaliação que a senhora faz? Olha, um dos aspectos que nós falamos, e nós temos índices até do próprio DIEESE, que esse ano os índices do ICMS, que são para valorização do Fundeb, teve um patamar maior, de 12%. E a gente sabe das isenções fiscais que o governo Leite dá ao mercado. Isso também é uma cobrança. Se existir algum retorno para a educação, para a saúde, para a segurança, são nós que investimos. Nós, da educação, somos os que mais pagamos impostos, se a gente for observar, do imposto de renda. Quanto nós deixamos e quanto que nós conseguimos restituir
em termos daquilo que é nosso descontado mensalmente dentro do nosso contra-cheque. Então, isso é sinal de quê? Que nós também investimos como ICMS, quer dizer, existe dinheiro. Se existe dinheiro para dar 14º salário, para dar bônus, é sinal de que existe muito dinheiro em jogo, e nós estaremos fazendo e denunciando esse aspecto aí por parte do governo, aonde ele conseguiu ter saúde financeira no último período para criar, quase que no final do seu governo, daqui 1 ano e meio, meritocracia dentro do espaço da escola. Quer dizer, é mérito que só vai ganhar aquele que realmente atingir as metas, vai ganhar o 14º salário. Só vai ganhar o bônus daquele diretor que conseguir atingir as metas dentro do ensino-aprendizagem da escola. E sem falar da questão da repetência, né? A gente sabe que a gente quer alunos que aprendam, que possam ascender dentro das séries, quer dizer, dos anos, né? Mas a gente precisa também de valorização e de formação continuada dentro do espaço da escola. Professora, esse tipo de prática de bonificação, a senhora até comentou agora há pouco, tem sido incentivada pelo MEC. E o MEC está sob o guarda-chuva, enfim, do governo do PT, do presidente Lula, que é um governo progressista. Como é que você vê essa situação? As centrais sindicais, os sindicatos, os professores estão em conversação com o governo federal nesse sentido também, porque é incentivado pelo Ministério da Educação nesse contexto, o governo do Estado também está aplicando aqui. Como é que a senhora enxerga essa questão? Bom, primeiro quero te dizer que nós temos independência a partidos políticos, né? Nós temos independência a governos. Nós podemos ter lado e temos lado. Eu sou um ser político, tenho lado, mas nós temos que ter clareza de tudo aquilo que vai de encontro à educação, nós vamos cobrar independente de qualquer governo. Isso nós vamos fazer cobrando, tá? Então é nessa linha que a gente sabe que tem as defesas dos governos progressistas que realmente defendem as causas sociais, né? Porque nós lutamos pelo mundo mais igual para todos. Agora, quando você joga em termos de metas, que é a forma como está vindo de cima para baixo, nós vamos cobrar, independente de governo, se é governo progressista, se é governo da direita ou da ultradireita, mas nós vamos cobrar sim. Porque nós aqui, que o CPER Sindicato, nós estamos do lado daqueles que são os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Professora, qual hoje é o principal gargalo da educação? É a questão da estrutura também, que o governo diz que está trabalhando nesse sentido, mas houve todo um debate a respeito das estruturas das escolas no primeiro semestre em relação ao calor, que a gente trouxe aqui em primeira mão na Acústica FM, é a questão salarial. Como é que a senhora vê essa situação? Qual é o principal problema hoje que vocês identificam agora em agosto, né, de 2025? Bom, eu acho que é importante até destacar sobre a questão da estrutura das escolas, né? Uma escola insalubre, onde existe o calor excessivo, o qual nós cobramos da Secretaria de Educação na época, no governo do Estado, o governo Leite, de que as escolas não tinham condições de iniciar o ano letivo, que foi o calor excessivo, que foi bem no início do ano letivo. Historicamente, nunca se começou um ano letivo no início de fevereiro. Isso foi que nós apontamos e fizemos até inclusive uma caravana por todo o estado mostrando os problemas das estruturas das escolas. A gente sabe que tem muito dinheiro em jogo, nós estamos sempre cobrando, e quando o governo nos jogou numa grande seara de divisão da nossa categoria, nós vamos continuar cobrando. E vamos cobrar, sim, essa estrutura, o adoecimento da nossa categoria em qualquer espaço no que nós estivermos. Então, isso foi um dos pontos que foi apontado. A sociedade viu o grande problema das escolas. Nós somos também contra a política que o governo quer implementar no estado do Rio Grande do Sul, das PPPs, o uso do público-privado. E tu não pensa que alguma empresa que vai ganhar em sistema de leilão dentro das PPPs vai pegar uma escola incendiada. Assim como são as estradas. Os governos dos estados entregam as estradas em condições, assim eles vão entregar as escolas em condições para o público privado. E nós temos contrariedade a isso e vamos estar denunciando em todos os espaços. Porque o filho e a filha
do trabalhador e da trabalhadora que é o nosso alunado no chão da escola, ele paga o imposto dele, independente do que ele compra. Se ele compra o arroz, se ele compra o feijão no mercado, automaticamente ele está embutido também o ICMS. Então, nós precisamos de educação com qualidade e professores e funcionários de escola bem valorizados. Sobre essa questão dos uniformes também, o Diese já tinha feito um estudo a respeito dos preços, dos valores pagos aos uniformes, o CEPES divulgou esse estudo, e a gente vê também uma dificuldade de demanda, né, de atender a demanda das escolas e a qualidade desse uniforme. Como é que vocês avaliam esse contexto dos uniformes, que é uma maneira também de padronizar as escolas e de igualdade? Como é que vocês veem essa situação? Bom, eu não tenho contrariedade ao uniforme, né? Eu sou de uma época que eu usava uniforme na escola, que era uma forma também de padronizar, porque às vezes a gente sabe das estruturas, né, das famílias, isso também ajuda. Tu não deu a camiseta do ano, muitas escolas do interior fazem, organizam, né, a parte financeira para comprar também camisetas, agasalho para os alunos, mas só que nós cobramos na época? O governo colocou isso como uma grande feita, né, dizendo até em redes mídias e coisa, falando de que todas as escolas teriam uniformes no início do ano letivo. E aí nós chegamos lá em abril, nenhuma escola, grande parte das escolas não tinham recebido. Nós fomos atrás de apontamentos que mostrou que a loja ali em Gramado, outras lojas que a gente sabe que tem produção, né, de agasalhos, que o valor na loja seria mais barato do que o valor da qual a empresa, o qual o governo contratou, né? E empresas que nem é do Estado. Se nós queremos arrecadação do ICMS para o Estado, nós temos que beneficiar, né, as empresas que são aqui do Estado. Então, isso foi o que nós mostramos por dados, nós temos os dados e apontamentos aqui feitos pelo Diese, e isso foi porque nós denunciamos e vamos continuar denunciando. Toda vez que o dinheiro público não é reportado para aqueles que são o cidadão e qualquer cidadão da sociedade, nós vamos cobrar sim, e esse é o nosso papel também, de apontar e denunciar a forma do uso, da forma como está sendo usado o dinheiro público, né, do Estado. Professora, só para encerrar, mas a gente retoma o nosso gancho da pauta, que é a questão da bonificação. Vocês pretendem tomar alguma medida em relação a essa questão da bonificação? Eu digo até que uma questão de debater com o governo, uma medida judicial para tentar tornar esse benefício linear, ou essa postura do CEPES de contestação é para marcar a posição? Como é que a gente pode enxergar de forma pragmática essa crítica do sindicato à medida do governo do Estado? Bom, como eu disse assim, ó, toda e qualquer crítica que a gente faz é porque realmente a gente não está vendo lá na ponta a questão da valorização salarial dos nossos profissionais da educação, dos trabalhadores em educação. Então, nós estaremos sentando, nós temos a semana que vem um conselho geral dos 42 núcleos do CEPES, onde que a gente vai ouvir dos mais diferentes pontos do Estado sobre isso, nós estaremos denunciando diretamente, temos contrariedade ao 14º salário, da forma como o governo poderia estender esse 14º salário para todos nós. Eu acho que seria a forma mais correta dele fazer e não nos colocar metas para poder ganhar esse 14º salário. Então, isso é o que está acontecendo, vai acontecer. Amanhã mesmo nós temos o ato público aqui em Porto Alegre, com a Frente dos Servidores Públicos, que iniciou para os mais diferentes pontos do Estado, aonde nós estamos com mais de quase 80% em termos de perdas inflacionárias do período. Então, o governo mostra, né, esse grande problema do Estado, das grandes dificuldades que nós temos de ter o nosso poder de compra, e estamos pedindo aí revisão geral de salário de 12,14% para toda a categoria. Se ele não nos atender dentro dessa demanda, nós estaremos provavelmente também tirando daqui a pouco desse Conselho Geral uma Assembleia Geral, aonde nós vamos estar colocando os rumos da nossa luta para o próximo período. Perfeito. Professor, agradeço mais uma vez uma atenção, Daniel. Então a gente encerra a entrevista aqui e ao longo da programação da Acústica FM a gente traz mais detalhes sobre essa proposta do governo e a reação do CEPERS.
Perfeito, então, Ayrton, obrigado. Também te agradece a presidente do CEPERS, a Rosane Zan, que conversou conosco e trouxe detalhes, seu posicionamento sobre a entidade, sobre esse assunto. E a gente vai trazer mais desdobramentos durante a nossa programação. Ayrton, dito isso, então, finalizada a pauta neste momento, primeiramente um bom retorno do merecido descanso. A gente se vê durante a programação também. Exatamente, sempre uma honra voltar ao microfone da Acústica FM, o mais simpático e aguerrido da Zona Sul do estado, e a gente retorna com prazer, né? A gente gosta do que faz, é bom retornar também, porque a latinha a gente sabe, né? Latinha é o microfone, né? Com certeza. Só para contextualizar sempre. Isso aí, com certeza. É um vício que o cara acaba adquirindo e fica ao longo da vida, né, com um comunicador, né, em relação à comunicação. Ayrton, um grande abraço. O Diego vai dizer, pô, o cara volta quinta, sexta e já tá com o final de semana. Exatamente, né? Mas faz parte, né? Faz parte da escala. Ayrton, um abraço, até mais. 12h45.